Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Eu sou Maria Cecília, psicóloga, e hoje eu venho falar com vocês sobre a criança interna e o adulto. Você sabe identificar a criança que está em você? O que é a sua criança interna? E a parte adulta? Vamos lá então, vem comigo que eu vou te explicar. A criança interna, pessoal, ela foi constituída desde a nossa fecundação. Então, desde a gestação da mãe, todos os meses, o nascimento, a todas as fases da infância e adolescência compõe aí a nossa criança interna. E se estende aí essas experiências até que aos 18 anos, mais ou menos, o nosso cérebro físico já está formado. Então, essa é a nossa parte adulta. A criança é a parte emocional. E o adulto é a parte racional. Então, todas as vezes que eu tenho um descontrole emocional frente a uma situação que me é difícil, né, algum desafio na minha vida, e que eu me percebo com algum tipo de descontrole, seja com raiva, medo, angústia, ansiedade, né, qualquer emoção aí que eu não consiga lidar e que ela cresça, né, frente a essa situação, significa que é a minha criança interna agindo. E o meu adulto, então, é aquela parte que racional, aonde eu consigo aí identificar todos os momentos, enfim, eu consigo analisar, perceber a situação e buscar, né, informações para que eu tenha um melhor entendimento sobre aquele fato. Então, que eu compreenda, né, aquela situação que me é custosa, que, né, me causa aí um ativar aí das minhas emoções, e que eu encontre, então, a melhor solução e haja com os recursos que eu tenho como adulto. Né? Então, vamos lá para um exemplo. Vamos supor que um casal, né, tenha uma briga. E então a mulher sai com um sentimento, tanto faz o homem ou a mulher, mas em geral, nessa situação, a mulher tem mais, ou pelo menos demonstra mais, né? Uma aflição, um sentimento de angústia, um medo, né? Um sofrimento. Se essa pessoa teve uma situação de abandono na infância, então vamos supor, o pai, ela teve uma experiência de abandono com o pai. O pai deixou o lar e foi constituir uma outra família. O pai, o pai era caminhoneiro, não estava nunca em casa. O pai morreu, né? Então, enquanto essa pessoa era criança, adolescente, e ou o pai também era muito frio, distante emocionalmente, né? Então, todas essas situações que eu estou explanando, para uma criança é sentido como abandono ou rejeição, né?
o que vai originar aí uma dependência na vida adulta, uma dependência emocional. Muito bem, então essa mulher está lá, né, no seu sofrimento, e aí talvez pode vir vários pensamentos como, ai meu Deus, né, eu vou ser abandonada, ele vai me deixar e eu não vou aguentar, e eu vou sofrer, e eu vou morrer. Né? Se ele me deixar, eu vou morrer. Bom, esse tipo de pensamento, essas emoções de pânico, de medo, de angústia, de tristeza, elas são ativadas pela criança interior, percebe? Devido a essa situação, essa ferida emocional da infância, ela reproduz a ferida, os sentimentos, frente a uma situação que o cérebro, que o inconsciente identifica aí como parecido, tá? Então, o que fazer? Mesmo em situação de um descontrole emocional, ela tem um adulto excelente dentro dela. Então, esse adulto, ele tá lá e pode estar com uma vozinha bem baixinha, né? Falando, olha, você não vai morrer. Você dá conta. Espera um pouquinho. Amanhã você estará se sentindo melhor. Não é o fim do mundo. Né? As coisas, uma discussão pode não ter esse desfecho catastrófico. Né? Então, aguarde, espere a poeira baixar, para depois vocês conversarem. Né? Então, veja, o que ela está fazendo? Se ela der ouvidos ao adulto que ela tem, né, ela está fazendo com que a sua parte racional, com que esse adulto tome a frente, né, nessa situação aí estressante de desconforto, não é? E consequentemente, então esse lado emocional que está ativado, ele vai perder força, né? E o adulto vai ganhar força. Então veja, nós temos uma escolha. Se eu, durante os meus desafios, durante a minha vida, eu costumo dar voz para minha criança interna, né, ela sempre vai se fortalecer frente às situações. Né? Então, o emocional vai prevalecer. Agora, essa mulher, ela tem a opção de dar voz a seu adulto, né? Aquela vozinha interna, aquela, né? Aquele lado em que ela se coloca frente à situação e que consegue, então, analisar com os recursos que ela tem e lidar com aquilo. Se você não consegue, se é muito difícil, você tem a opção, então, de fazer terapia, né? Que esse lado aí da sua criança, de descontrole emocional, né? Ele é muito sério e deve ser trabalhado em todas as terapias, né? Ou pelo menos eu sei que é trabalhado na maioria delas. Porque a causa desse descontrole muito provavelmente está lá, no seu passado, na sua criança, no seu adolescente machucado. Né? Então eu tenho que olhar para aquilo ali, ressignificar aquela situação e colocar o meu adulto, que eu já tenho,
adquirindo os recursos, se eu não tiver, né, como adulto, para ir até lá e cuidar daquela situação. Então, existem algumas técnicas que a gente aplica, né, na terapia, aonde a pessoa consegue fortalecer o seu eu adulto. Né? Mesmo sem terapia, você aos poucos pode fazer esse contato, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? E tenham todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Até mais!